De volta com o programa Tema Jurídico, que hoje está discutindo sobre a nova lei de combate à lavagem de dinheiro. Professor Álvaro, a lei permite que a Justiça apreenda bens que estejam em nomes de laranjas e realize a venda antes mesmo do julgamento. Avançamos nesse ponto? É preciso, em primeiro lugar, observar o seguinte: o que é laranja? E aí nós temos dois tipos que nós temos que destacar. Primeiro, o laranja cúmplice, aquele que se sobrepõe a fazer parte de uma ilegalidade, recebendo os bens adquiridos de forma ilícita. Esse é cúmplice, esse vai ser punido e os bens vão ser, de alguma maneira, confiscados. Mas existe o laranja, Mônica, que nem sequer sabe, nem sequer tem conhecimento daquela ilicitude. Muitas vezes um funcionário de baixa renda que se aproveitam de seu nome, de seu CPF, da sua conduta como cidadão e coloca parte do patrimônio ou todo o patrimônio adquirido de forma ilegal em seu nome. Esse a gente chama de terceiro de boa-fé. Então, o dano que porventura esse terceiro de boa-fé venha a ter, evidentemente que a Justiça tem que ressarcir. Mas o objetivo de se avocar para o Estado membro ou Estado-União, os bens que porventura sejam adquiridos de forma ilegal, é evidentemente que essa lei, bem como a outra, possibilita, estimula e acredito que faz parte, talvez a maior eficácia da parte da punição. Então, sobre isso, que tipo de divisão será feita com os recursos provenientes dos bens leiloados das pessoas que forem pegas? Quando forem bens de baixo valor aquisitivo, a própria Justiça, recomendada pela lei, estimula que aqueles bens sejam doados a museus, sejam doados a universidades, a instituições que, porventura, aquilo ali tenha uma certa importância. E isso, se você me perguntar, Álvaro, é a grande maioria? Não. Essa é a grande minoria. Na verdade, a grande maioria são bens de vultosos valores financeiros. E aí, qual é o destino? A própria lei prevê que, quando a norma é de ordem federal, a Justiça Federal vai atuar e os bens serão convertidos para a União. Quando a norma atingir a parte estadual, os bens serão confiscados e remetidos para a parte estadual, sempre passando pelo crivo da conta única e, consequentemente, ressarcindo qualquer dano que, porventura, tenha ocorrido desde a parte processual, bem como a um terceiro de boa-fé. E o que diferencia a lavagem de dinheiro da receptação? Eu diria que, na verdade, tem pouca coisa em comum. Mas vamos tentar esclarecer aqui de forma bem simples. A lavagem de dinheiro não possibilita a quem está com o bem para lavar uma compra, uma forma de adquirir ou mesmo de receber de forma doada algo que ele poderia amanhã repassar. Na lavagem de dinheiro, ele sabe da origem ilícita e procura introduzir no mercado, não procurando uma vantagem. Por exemplo, nós temos casos de grandes traficantes que compram iates por 2 milhões, quando, na verdade, esse iate vale 1 milhão. Esse não é um receptador, porque o receptador procura uma vantagem. Aqui não. Você vai dizer, qual é a vantagem então, Álvaro? O que é que está havendo? É que aquele dinheiro era sujo e quando ele colocou no iate, ele o limpou, mesmo mais caro. Em termos aqui do nosso estado, como é que está a Paraíba na questão de lavagem de dinheiro? Eu sou até suspeito para falar, porque eu acredito que o Ministério Público do Estado da Paraíba, ele é precursor de muita coisa nacional, a nível nacional. E eu posso até deixar aqui um caso que é emblemático e incontestável. Hoje, o presidente do GENECOC, que é um dos órgãos de combate ao crime organizado, vinculado ao Conselho Nacional de Procuradores Gerais, tem como presidente o nosso procurador-geral, o doutor Oswaldo Filho. Então, se você me perguntar e respondendo efetivamente ao que você colocou, como é que está a Paraíba? Eu gostaria que estivesse bem melhor. Evidentemente, gostaria que não precisasse estarmos aqui. Mas, infelizmente, existe uma realidade. Dentro dessa realidade, a Paraíba está muito bem. Quais são os canais, professor, para a lavagem de dinheiro aqui?
Olha, eu diria que o principal canal, e aqui a Paraíba não é diferente de nenhum outro estado, chama-se tráfico de drogas. A droga, indubitavelmente, é o carro-chefe, até porque ela se prolifera da classe menos favorecida até a mais alta da nossa pirâmide e, consequentemente, quando eu trato com alguém que tem poder aquisitivo, o aparelhamento técnico desse pessoal, ele vai ou não, de uma maneira clara, fazer com que o Estado fique como refém. Então, se nós colocarmos qual seria o maior problema, sem dúvida, é o tráfico de drogas. Além desse, o senhor enumera outros? Sim, a lavagem de dinheiro, no Rio, eu diria que o atleta de futebol que compra o carro, que o dinheiro é fácil, que nem sabe como foi o contrato, e na Paraíba, Álvaro, acontece dessa forma aqui, acredito que em menor escala. Mas mesmo assim, também existe, dentro de uma visão, lógico, micro e voltada para o reconhecimento das condições financeiras do nosso Estado. Sobre a lei, outra novidade é a ampliação do número de pessoas obrigadas a enviar informações sobre operações suspeitas que podem envolver doleiros, negociadores de atletas e pessoas que adquirem artigos de luxo. Burlar essa lei vai ficar mais difícil? Olha, o papel do COAF, que é exatamente quem tem o controle disso aí, é fundamental. A simples abertura de uma conta de poupança em um banco, hoje, deve ser comunicada ao COAF, que é um conselho de controle das atividades financeiras. Então, o que ocorre? Se eu tenho a abertura de uma conta, seja ela qual for, num valor monetário pequeno, pode até passar desapercebido. Mas uma transação de algo que é acima de 10 mil reais, se gera um desconforto em não se saber qual é a origem. E aí sim, respondendo mais uma vez o que foi perguntado, eu penso que nós teremos um controle bem mais eficaz, já temos, e bem mais eficaz depois da implantação dessa norma e contemplada pela nova lei. Professor, entre as polêmicas da nova lei está justamente, que vem sendo estudada pela OAB, é a que obriga os prestadores de serviços, inclusive advogados, a comunicarem ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, operações na relação com seus clientes. Se for configurado conflito como sigilo profissional, a OAB poderá ingressar com ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Como é que o senhor analisa esse questionamento por parte do Conselho Federal da OAB? De antemão, eu quero deixar claro, ressaltando com veemência, que eu vejo a OAB como uma parceira. Não vejo a OAB como uma instituição que possa, em hipótese alguma, dificultar essa parceria que nós temos no combate à criminalidade. Especificamente em lavagem de dinheiro, eu acho que a OAB está exercendo o seu munus corretamente. Porque a OAB, quando ela diz que não deve dar uma publicização negativa de um serviço que tenha sido prestado por um advogado, ela não está dizendo que assume algo obscuro, muito pelo contrário. O que ela quer é que haja lisura no procedimento, agora, guardada a proporção de que um profissional deve ter os seus sigilos e dentro da normalidade, dentro da lei, ele tem que ser, de qualquer forma, mantido. Porque o equilíbrio social vem exatamente da aplicação correta das nossas normas. Ok, professor Álvaro, vamos fazer uma pausa e daqui a pouco voltamos com o último bloco do programa discutindo sobre a penalidade prevista na nova lei de combate à lavagem de dinheiro.